foi de mãe de todos os monstros para uma rainha elegante e premiada. A Lady Gaga é a prova de que uma mudança de arquétipo às vezes funciona melhor até do que uma mudança de DNA. Lady Gaga é uma cantora, atriz e empresária americana conhecida por sua criatividade, ousadia e versatilidade. Ela combina arte, moda e música para se expressar e defende causas como a aceitação e a saúde mental. Mas é claro, isso é ela hoje. Quando a Lady Gaga decidiu escolher seu arquétipo, ela não tinha fama nenhuma. Na verdade, as pessoas conheciam ela por Stephanie. Mas Stephanie sabia que se ela quisesse ser uma mulher extraordinária e chegar aonde ninguém nunca chegou, ela precisava de uma mudança radical. E tudo começa com um arquétipo. No caso dela foram 2, inclusive. Ai, mas por que 2? Será que tem problema juntar arquétipos? Não, não tem. No caso dela, é porque ela era uma jovem que gostava de balada, gostava de se envolver com outras pessoas e de viver na noitada. E isso combina muito com o arquétipo do rebelde. Porém, ela era muito fashionista, criativa, artística, e isso combina muito com o arquétipo da criadora. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o arquétipo do rebelde, eu vou deixar os cards passando aqui em cima para você, porque eu já tenho um vídeo sobre ele. Mas trazendo só um resumo, o arquétipo do rebelde é um arquétipo maravilhoso se você quiser ter relevância social, já que ele te conecta com pessoas que se sentem desajustadas e sozinhas. E foi mirando exatamente nesse público que a Lady Gaga encontrou seus fãs mais leais. E enquanto o arquétipo do rebelde te torna relevante, o arquétipo do criador te torna interessante. Então ela usava o arquétipo do criador para trazer um universo completo, que ia desde looks, clipes, apresentações, que sempre traziam alguma novidade toda vez que ela aparecia. Ela era o evento, e um evento de extrema qualidade, tanto que não dava para ignorar. E não tinha como ser diferente, ela acabou se tornando uma das maiores estrelas de todos os tempos. Porém, como nem tudo são flores, assim que ela chegou no auge de sua carreira, ela teve que lidar com a sombra de não um, mas 2 arquétipos. E a primeira sombra que apareceu para Lady Gaga foi a da criadora. As pessoas começaram a pegar esse trabalho que era super chamativo, extremamente autêntico que ela trazia, e começaram a dissecar atrás de qualquer inspiração que ela pudesse ter utilizado. E usavam dessas inspirações para comparar o trabalho dela com o de outras mulheres. E isso aconteceu de uma forma muito marcante quando ela lançou Born This Way, que foi muito comparado com o Express Yourself da Madonna. E aí, em seguida, as pessoas começaram a criticar as suas decisões artísticas, que eram cheias de ironias e metáforas, muitas vezes até de cunho religioso, como quando ela lançou Judas. E as pessoas simplesmente não achavam de bom tom esse tipo de criação que ela trazia. E esse é um ponto muito interessante se você tem esse alinhamento com o arquétipo da criadora. A sombra da criadora tende a estimular sentimentos ruins em quem é mais conservador. Exatamente por ter que ser crítico e discutir sobre o que é o bom e o que é o mal. A criadora cria novas realidades. Então, para isso, ela tem que primeiro achar os pontos negativos e os pontos que não são tão claros assim da realidade que nós vivemos. Nem todo mundo sabe lidar com esse tipo de crítica. Já a sombra da rebelde se manifestou em como ela lidava com essas situações. Por meio de ironia, deboche, confronto. Aquele famoso fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E quando você é uma popstar buscando a fama, esse tipo de coisa é muito interessante, porque o seu nome fica na boca do povo. Mas no caso dela, chegou um momento que ela já tinha conseguido a fama. E ela passou a desejar uma vida estável, ser respeitada na rua, parar de se envolver em tanta confusão, para poder aproveitar todo o esforço e o trabalho duro que ela tinha feito. E nesse momento, essas sombras começaram a conflitar muito com esse desejo dela.
Tudo começou em 2011, quando a Lady Gaga estava no auge do uso dos seus 2 arquétipos, colhendo todos os frutos, aproveitando muito, e ela recebeu um convite, que mudaria tudo. O convite se tratava de uma parceria com o cantor de jazz Tony Bennett, que estava querendo regravar alguns de seus sucessos com cantores do pop da época e a convidou para regravar The Lady is a Tramp. Desse convite surgiu uma amizade e respeito profundos, aonde ao longo de 13 anos Lady Gaga cantou diversas vezes e gravou várias músicas ao lado de Tony, e continuou dessa forma mesmo quando ele já não conseguia mais lembrar do nome dela, devido ao Alzheimer. Se ele estava lá e queria cantar, para ela já era o suficiente. E eles foram grandes amigos até a morte do Tony em 2023. E essa convivência com o Tony mudou a Lady Gaga para sempre. É claro, deu uma ajudada também no fato de que quando ela ia se apresentar com ele, ela se vestia de uma forma um pouco mais glamurosa. Mas a verdade é que com a convivência e as conversas, ela foi cada vez mais se vestindo e agindo como uma artista com muita inspiração do jazz. Pouco a pouco, adentrando naquele glamour da antiga Hollywood. Essa mudança ressoou muito fundo com algo que o coração da Lady Gaga queria: ter seu trabalho reconhecido e admirado, e ter estabilidade. E tudo isso combinava demais com a próxima grande oportunidade da sua carreira. Lady Gaga foi convidada por Bradley Cooper para fazer o papel de Ellie em Nasce uma Estrela, filme de 2018, aonde ela não apenas atuou, como também ajudou a produzir as músicas do filme, e mais tarde ganharia o Oscar de melhor trilha sonora do filme. É claro que nessa época não se falava de outra coisa, o talento da Lady Gaga, tanto para cantar quanto para atuar no filme, eram inegáveis. Mas uma coisa chamava mais atenção do que tudo. Todo mundo ficou de boca aberta, porque na hora da promoção do filme, no lugar daquela mulher rebelde e criativa, surgiu uma dama extremamente elegante e muito glamurosa. Perceba, ela começou a mudar em 2011 e as pessoas só perceberam em 2018. Isso acontece porque a nossa marca pessoal, ela não é sobre o que a gente quer passar para o mundo, e sim sobre como o mundo enxerga a gente. E às vezes quando você muda de um jeito muito significativo, as pessoas demoram para enxergar essa mudança em você. E esse é o erro que muitas famosas cometem, porque elas decidem mudar seu arquétipo, seu posicionamento de marca. E aí as pessoas continuam tratando elas como se elas não tivessem mudado, e elas pensam, ai, não deu certo, deixa eu mudar de novo. E aí de repente elas estão tentando outra coisa. E se você muda demais, não passa a autenticidade. Ser enxergada com autoridade é importante, mas não é do dia pra noite. Não existe atalho para que as pessoas te respeitem. Você precisa ter uma imagem coesa com frequência, assim como a Lady Gaga fez. E quais foram as decisões e posicionamentos que a Lady Gaga tomou para que as pessoas começassem a enxergar ela cada vez mais com o arquétipo da soberana? A primeira mudança foi a exclusividade. Mas como assim, Lilith? Exclusividade? A Lady Gaga parou de aparecer em qualquer lugar, de lançar um monte de álbum, de lançar um monte de clipe, de estar em programas de televisão, e passou a fazer esse tipo de coisa de forma muito selecionada, muito raramente. E isso acontece porque rainhas não frequentam qualquer lugar. Fora que, quanto menos as pessoas sabem de você, mais misteriosa você aparenta aos olhos delas. Sua segunda mudança foi visual. As rainhas são sóbrias e também símbolos de estabilidade. Não cabia a ela ficar mudando toda hora de visual, nem tentando muitos estilos diferentes. Para que a Lady Gaga pudesse começar a trazer uma energia de soberana, ela precisava trazer uma coesão no tipo de roupa que ela vestia. E ela poderia pegar essa criatividade que ela tem e focar em outras áreas da vida dela, que não atrapalhassem o seu posicionamento de imagem. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas começam a usar tanto blazer, quando elas querem passar mais seriedade. Elas pensam que isso vai trazer uma unificação visual e as pessoas vão começar a respeitar elas, mas na verdade o que faz uma pessoa te respeitar é você seguir um estilo e não mudar. Isso demonstra para as pessoas que você sabe quem você é. E a Lady Gaga decidiu seguir por esse caminho da soberana. Então ela começou a usar cores mais sóbrias,
estilos mais clássicos, o seu cabelo quase sempre preso, que transmite muita seriedade, ou solto em um penteado mais glamuroso, que transmita feminilidade, porém controle, porque não é um cabelo volumoso sem forma, é um glamour muito arrumado. A sua maquiagem se tornou muito mais simples, até porque soberanas não exageram na maquiagem. Às vezes, com um ponto de drama, ela poderia trazer ou um batom vermelho ou um olho esfumado. E é claro que aqui eu estou passando apenas pelos pontos mais marcantes dessa mudança. Se você quiser conhecer mais profundamente o arquétipo da soberana, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que é sobre Cleópatra, que é um tipo de soberana, que eu acho que se encaixa mais como a soberana amante, trazendo um lado super feminino e sexy para esse arquétipo. Mas a principal mudança da Lady Gaga é a sua postura. Rainhas não brigam, rainhas não discutem. As pessoas continuavam falando sobre ela, inventando boatos, inventando rumores. Mas ela parou de perder o seu tempo rebatendo e começou a usar o seu tempo para aproveitar a estabilidade que ela sempre quis. E de fato, ela está em um momento muito estável da vida dela. Ela é uma grande cantora, uma grande atriz, uma grande empresária, está para se casar e começar uma família. Tudo seria perfeito se não fosse por uma coisa. Vocês acham que alguém que carrega dentro de si o arquétipo de uma criadora rebelde consegue ficar estável por muito tempo? Isso só o tempo vai nos dizer. Obrigada por assistir e se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever. E nesse canal, toda segunda e sexta, trago vídeos sobre arquétipos e desenvolvimento pessoal e também um pouquinho de estilo. Se você tiver interesse por outros temas ou tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que eu respondo sempre, todo mundo. E aqui foi a Lilith, uma semana brilhante para vocês.